cristã chama-se equilíbrio. Eu entendo que Marta e Maria não são duas mulheres. Marta e Maria são dois comportamentos. E muitas das vezes nós nos tornamos tão Martas e deixamos de contemplar a presença, porque nós estamos tão ocupados com os afazeres, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, e a presença dele acaba passando desapercebida. Infelizmente nós vivemos um tempo em que o mover vale mais do que a presença. Certo dia, alguém me procurou e disse: sabe, pastor, ontem na igreja que eu congrego foi algo extraordinário. Deus veio naquele lugar e, meu Deus, era todo mundo rodando, sapateando, não sei o que. Eu falei, uau, porque eu gosto disso, eu sou do reteté mesmo. Não sei você, mas eu gosto disso. Eu gosto de sapatear mesmo. Só que aí, de repente, eu decidi perguntar algo para ele. Eu falei, querido, e o que foi que o pastor pregou? Ele parou uns segundos e disse, sabe, pastor, é que o mover foi tão forte que eu não lembro. Tem alguma coisa errada. E nós não podemos deixar que a nossa geração seja tocada pelos moveres. Nós não podemos deixar que a nossa geração seja caracterizada pela busca das coisas, ao invés da busca da presença. Você sabia que se eu não falasse mais nada hoje, se nós ficássemos aqui só contemplando, queridos, é por isso que Jesus vira para Marta e diz, Maria escolheu a boa parte. Mas há algo nisso, é que embora seja a boa, ainda é a parte, não é todo. Percebe que é equilíbrio? A boa parte, mas não é todo. Contemple, mas se mova. Se mova, mas não sem antes contemplar. Sabe, filha, você sabe por que Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém? Tem algo que é contraditório nisso. Porque no final do Evangelho de Mateus, eu escuto Jesus dizer, ide por todo mundo. E o mesmo Jesus que em um momento diz, ide por todo mundo, daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, meses, diz, não saiam. É porque é para você ir, mas não sem antes ser derramado pela presença dele, meu irmão. Esperem até o Espírito Santo chegar e depois vocês vão. Porque você não precisa dele para ir, mas será em vão ir sem ele. Uau! Guarda isso no teu coração. Você não precisa dele para ir, mas será em vão ir sem ele. Moisés entendeu isso. E um dia Moisés está diante da presença de Deus e Deus diz assim, olha, vai, eu vos abençoarei, vocês serão prósperos. Moisés vira para ele, não me deixe descer daqui, se não for na tua presença. Mas nós não entendemos isso muitas das vezes. Nós vemos aqui para um lugar como esse buscar, onde na verdade nós deveríamos entregar. Nós estamos mudando os verbos de uma maneira incompreensível. Você não vem aqui para receber culto, você vem para prestar culto. E ainda vou dizer mais forte para você, e eu vou fazer aqui vou levantar para o pessoal do louvor atacar da linha dos 3 depois. A Bíblia diz, deem e vos será dado. E ainda diz mais, com a mesma medida que você medir, você será medido. Aí você vem para cá e você dá uma adoração qualquer e quer receber algo extraordinário. É proporcional, filho.
É proporcional. Ou você adora extraordinariamente para receber algo extraordinário, ou terá sido em vão esperar por algo extraordinário. A verdade é, irmãos, que nós precisamos subir de nível. Nós precisamos sair do nível da mediocridade. Porque medíocre não é um termo pejorativo. Medíocre é alguém que vive na média. Só que nós não somos chamados para viver na média. Nós somos chamados para viver em excelência. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo esses dias. Mas às vezes é esperado um tempo como esse. E eu já cheguei em alguns lugares e eu tive que reverter algumas coisas, porque começa a caracterizar a imagem com algumas coisas. E aí um dia eu fui pregar em uma determinada localidade fora, né, de Belém. E aí o reteté lá que rolava era que o homem do fogo chegou. Eu falei, meu irmão, que negócio é esse, meu? Que negócio é esse? Porque tem gente esperando por aquilo que não é esperado. E aí quando eu escuto o Apocalipse que eu estou lendo, eu escuto Jesus, ele faz um chamado para João. Eita, escuta isso, cara. Tem nada a ver com o que eu vou pregar isso. Mas depois que ele dá a revelação para João, depois que escreve as cartas para a igreja, depois que mostra um monte de coisa, Jesus diz assim: suba, porque eu lhe mostrarei coisas ainda maiores. Você está escutando Jesus chamar você para algo mais alto? Você está escutando Jesus chamar você para um nível mais alto? Além da média, além da mediocridade, além do cartesiano, do comum. E aí quando você sobe, você muda a sua visão. Você sabia que daqui de cima eu consigo vê-los e lá embaixo eu só vi até a segunda fileira? Porque quando você sobe, a sua visão amplia. Pergunta para alguém que mora no mesmo edifício, e um mora no segundo andar, o outro mora no 20º. Pergunta se eles veem a mesma coisa. Eles estão no mesmo lugar, mas não têm a mesma visão. Porque um está na média, o outro está no nível mais alto. São dias, não que Deus vai fazer algo em você. São dias que Deus vai tornar você em algo que Ele sempre desejou que você fosse. E eu quero continuar naquela mesma vibe de ontem. Digo que hoje eu estou incompleto. Minha esposa não está, minhas filhas não estão. E eu, sinceramente, sem elas, eu me sinto uma parte só, sabe? Mas aí Deus, Ele é um Deus da recompensa. Vocês lembram de ontem? Deus é um Deus da recompensa. E na ausência das minhas filhas naturais, Deus trouxe minhas filhas espirituais lá de Belém. E eu quero louvar a Deus por vocês que vieram de lá, tá? Amo vocês e me sinto honrado por isso. Mas eu tenho certeza que vocês não vieram por causa de mim. Vocês vieram por causa dele. Porque se foi por causa de mim, por favor, volta. Eu não sou digno. Ontem, eu lembro de ter dito assim, que nós estamos numa geração que está preocupada em fazer em detrimento a ser. É a geração do vamos queimar, vamos fazer, vamos sair na rua, vamos não sei o que. Sim, vamos fazer tudo isso. Mas antes de fazer, vamos ser. Porque Deus não criou fazeres humanos, Deus criou seres humanos. Porque sempre vai ser condicional ao fazer, cara. Porque você não manifesta aquilo que você deseja, você manifesta o que você carrega. E ainda que você deseje entregar algo, se você não tiver, foi só um desejo. Me acompanha aí, eu tenho algo para compartilhar com você. Abre a tua Bíblia, nós vamos ler um versículo só. João capítulo 14. E o versículo é de número 12. Eu vou subir em intensidade, tá, gente? É porque eu ainda estou contemplando.
Eu ainda estou meio chapado. João 14, 12. Diz assim a palavra do Senhor, e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você acompanha na sua própria tradução. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Papai querido, nós não queremos ser os mesmos. Por isso, Deus, nós clamamos pela manifestação da Tua presença nesse lugar. Revela-te a nós através da Tua palavra e de maneira extraordinária, para que possamos sair daqui com aquilo que o Senhor quer nos preencher e nos toca de maneira definitiva e nos separa para uma obra relevante nessa terra, nesse tempo, nessa geração, no nome de Jesus. Amém. Me escutem. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz. E aí você começa a me escutar, e há poucos segundos eu disse que ser é melhor do que fazer. E aí eu venho e leio um versículo que diz que vocês farão. Por que eu não li um versículo que vocês serão? Porque nós olhamos para esse versículo e nós temos uma dimensão equivocada do que Jesus está falando. Porque quando nós escutamos vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, a gente só pensa nos milagres. A gente só pensa na operação do negócio. Mas quando ele está dizendo vocês vão fazer a mesma coisa, ele está dizendo vocês vão viver como eu vivi. E mais do que viver como eu vivi, vocês vão viver para o que eu vivi. Porque quando você vive como eu vivo e para que eu vivo, você faz o que eu faço. A verdade é, irmãos, não tem como pensarmos em fazer o que Jesus fez sem sermos o que Jesus foi. Porque você não manifesta o que você deseja, você manifesta o que você carrega. E enquanto você não se torna, você não realiza. É só você pensar em alguém que tem o sonho de se tornar um profissional em determinada área. E ele sonha em realizar as obras que um profissional da área realiza. Porém, até que ele se torne profissional, ele não pode realizar a obra. É exercício ilegal da profissão. Você está entendendo isso? Você está entendendo que você pode ser acusado espiritualmente por exercício ilegal da profissão? Ah, eu quero fazer, o que tem para fazer? Vamos lá, é para ir para a rua, vamos fazer. E aí Jesus olha para você e diz: você ainda nem é? Como que você quer fazer? Lembra de ontem? O avião só pode decolar no final da pista, meu irmão. Se permita passar pelo processo. Realizar as obras que ele realizou significa viver como ele viveu, para o que ele viveu. E quando eu escuto ele dizer que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, ele está me dizendo claramente qual é o desejo dele e qual é o propósito da vinda. Eu vim para estabelecer o reino dos céus na terra, para transformar a terra um ambiente celestial, de maneira tal que o que ocorre aqui é um reflexo do que ocorre lá. E aí nós começamos a entrar numa vibe de manifestar o reino, como se manifestar o reino fosse simplesmente sair aí e expulsar demônios e curar enfermos e pregar o evangelho e tal, e de fato isso perpassa por manifestar o reino. Mas para manifestar o reino, você primeiro tem que entender o que significa reino. E reino não é um tempo nem um lugar. Reino é um governo. E nós temos dificuldade de entender isso porque nós vivemos num sistema de governo que não é monarquia. E aqui nesse sistema que nós vivemos, todo mundo tem vez e voz.
Mas na monarquia existe um governo e existem os súditos, aqueles que precisam ser submetidos ao governo. Aí escuta isso, porque se você já estudou um pouquinho de história, você vai entender que o processo de colonização, nada mais é do que o envio de pessoas de uma determinada localidade para estabelecer a mesma cultura em outras regiões. E quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus, a Bíblia está dizendo que nós estamos aqui representando não a cultura daqui, mas a cultura dos céus. O embaixador, ele está em uma outra cultura, mas ele vive baseado na cultura do local em que ele representa. Show. E aí eu preciso entender que para eu manifestar o reino, eu tenho que viver a cultura do reino ao qual eu pertenço. Porque, queridos, quando Deus olha lá de cima, Ele não vê muitas religiões, nem muitas denominações, Ele vê 2 reinos. Um que é dele e um que não é. E aquilo que não é o reino dele precisa ser impactado pelo reino dele. E a única maneira de nós fazermos isso é estabelecermos, isso significa apóstolo. Apóstolo significa aqueles que vão adiante. Apóstolo significa pioneirismo. As embarcações que eram enviadas na antiguidade para colonizar novos povos, as primeiras delas eram chamadas apóstolos. Eram embarcações que iam adiante com um propósito de colonizar novos povos e terras. E o que é cultura? Cultura é um conjunto de princípios, valores e comportamentos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. E nós somos um grupo social, nós somos os cristãos. É um grupo social. E nós, como um grupo social, precisamos viver os princípios e os valores que norteiam a nossa cultura. E é vivendo a nossa cultura que nós estaremos naturalmente manifestando o nosso reino. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos deixar que a essência se perca pelos movimentos. Nós não podemos deixar de entender que eu sozinho sou capaz de manifestar o reino, independente dos grandes movimentos. E que, sobretudo, a minha maneira de viver impacta mais do que tudo aquilo que eu faço. Vocês querem que eu dê um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo na prática. Segura assim na sua boca, que nem eu. Lá em Belém a boca é um pouquinho mais em cima, gente. Você sabe por que você está segurando o queixo? Porque aquilo que eu faço anula aquilo que eu falo. Eu disse, segure a boca, mas eu segurei o queixo. O que você faz tem o poder de anular o que você fala. Hoje eu quero falar sobre excelência, meu irmão. Hoje eu quero falar sobre uma das principais culturas do reino, que é a cultura da excelência. Você sabia que Deus é um Deus de excelência? É só você olhar Gênesis. E Deus começa a criar o mundo. E cada final de dia, a Bíblia diz que Deus parava para avaliar o que Ele havia feito. E Ele via que era bom. Fazer e avaliar o que fez significa buscar excelência. E tem muita gente que diz que está fazendo e porque está fazendo é o suficiente. Deixa eu te dizer, para qualquer pessoa, para Deus não. Porque se você deseja fazer com o propósito de agradar a Deus, não faça do seu jeito, faça do jeito dele. Porque se você quiser fazer algo para me agradar, você não pode fazer do seu jeito, você tem que fazer do jeito que eu gosto, porque senão não me agrada. Não adianta eu chegar em casa e pastora Raquel desejar fazer um almoço para me agradar e fazer algo que eu não coma. Sim ou não? Se ela deseja me agradar, ela tem que fazer algo que tenha a ver comigo.
E aí eu olho e Deus faz tudo, avalia se o que fez era bom, e nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Quem aqui é bom em matemática? Levanta a mão, seja sincero. Você é bom em matemática? Então bora lá. Na época que eu estudava, eu precisava de 28 pontos para passar direto. Eram 4 avaliações. Significa dizer que se eu precisava de 28 pontos em 4 avaliações, eu tinha que tirar quanto em cada prova? Não, eu tinha que tirar 10, irmão. Nós precisamos quebrar essa cultura em nós, cara. A cultura do basta fazer. Porque manifestar o reino não significa ser que nem todo mundo, cara. E nós, como cristãos, como embaixadores dos céus, nós não podemos nos contentar com 7. Porque nós não estamos aqui simplesmente para passar. Nós estamos aqui para tocar. Nós estamos aqui para impactar. Nós estamos aqui para passarmos e deixar um rastro, um legado, uma história. Nós seremos aqueles que seremos lembrados pelas próximas gerações. Mas para que isso seja possível, eu tenho que ir além do 7. Eu tenho que ir além da média. Nós estamos buscando a média. Quantos estão entendendo? Diga amém. Excelência, queridos, não tem a ver com perfeição. Excelência nunca será perfeição, porque nem eu e nem você seremos capazes de alcançar. Excelência não é fazer o perfeito, excelência é fazer o melhor que você podia fazer. Excelência não significa fazer melhor do que todos, mas significa fazer melhor do que você poderia fazer. Nós temos buscado viver em excelência lá em Belém. E quando a gente traz pessoas, quando a gente promove algo, nós sabemos que tem gente que pode fazer muito mais assim, relevante do que nós. Mas dentro da nossa medida de graça e força, nós não nos furtamos da oportunidade de fazer o melhor. Porque para Deus não basta fazer, querido, tem que ser o melhor. E aí eu começo a te perguntar: e o que tu estás fazendo é o melhor? Se você está na escola, você é o melhor da sua classe? Na sua faculdade você é destaque? No seu local de trabalho você é reconhecido como o melhor? Na sua rua você é conceituado como o melhor vizinho? Você tem buscado ser o melhor filho? Quem já é casado, você é o melhor esposo que a sua esposa deveria ter? Você é a melhor esposa que você precisa ser? Escuta, gente, isso é o reino. Porque senão nós vivemos com a face mutilada. Na igreja eu sou o melhor. Eu grito, eu choro, eu pulo, eu danço. Mas no resto eu não preciso. Eu preciso estar na média. Eu preciso fazer aquilo que é normal. Excelência não é medida por resultados, querido. Escutem isso, por favor. A excelência não é medida por resultados. A excelência não é quantificada em números. A excelência não tem a ver com o resultado, ela tem a ver com o processo. Porque mesmo que você não alcance o resultado, se você fez em excelência, você cumpriu um propósito. E nós não vivemos por resultado, nós vivemos por propósito. Eu provo para você na Bíblia que os resultados não demonstram a essência da excelência. Mateus no capítulo 7, a Bíblia diz que muitos naquele dia, quantos? Muitos chegarão com ele e disseram: Senhor, mas não fomos nós que em teu nome expulsamos demônios? Em teu nome nós não curamos enfermos? Em teu nome nós não fizemos um monte de coisa? E Deus diz: vocês fizeram, mas não foram. Apartem-se de mim, eu nem vos conheço.
Porque Deus conhece identidade, Deus não conhece resultados. Você não é conhecido pelo que você produz, você é conhecido pelo que você faz. Por quem você é, perdão, não é pelo que você faz. No seu RG não está a sua profissão, está o seu nome. No seu RG não estão os seus títulos pessoais. No seu RG está a sua identidade. Então quando Deus olha para aquele povo e vê que eles fizeram muito, mas não foram nada, Deus diz: eu não conheço, porque eu não meço em resultados. Eu meço em essência, e essência tem a ver com excelência. Uma vida de excelência, para nós cristãos, não deve ser encarado como uma virtude, sim como uma obrigação. Você não tem que ser valorizado porque você é excelente, porque isso aí para o cristão é até redundante, porque cristão significa a imitação de Cristo, e se eu imito Cristo e Cristo é perfeito, isso não é uma virtude, é uma consequência. Em Gênesis 4, escuta isso, ali de 1 a 4, vai contar a história de que Deus aceitou a oferta de um irmão e rejeitou a oferta de outro. Só que tem algo que é muito forte. Se você ler, você vai escutar a Bíblia dizer assim: e Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus aceita quem? Abel e a sua oferta. O que você faz não é maior do que quem você é. Primeiro Deus aceita Abel e depois aceita a oferta. Agora, o que fez Deus aceitar a oferta de Abel em detrimento de Caim? Deixa eu te dizer, Caim traz um fruto, e Caim era agricultor. Então Caim traz um fruto. Abel não era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Aí ele traz uma ovelha. Não, ele traz as partes gordas da ovelha. Sabe o que isso quer dizer? Caim trouxe qualquer coisa, Abel trouxe o melhor que ele podia. Deus não reprovou o fruto, Deus reprovou a mediocridade. Deus não aceitou a oferta, Deus aceitou a excelência na oferta. Porque Abel podia ter ficado com as partes gordas e oferecido o resto. Era uma oferta. E era uma oferta dentro daquilo que ele fazia. Só que não era o melhor que ele tinha a ofertar. Eu quero falar algumas verdades para você sobre a excelência. Eu tenho aqui algumas verdades. E sobretudo eu tenho aqui os frutos da excelência nas nossas vidas. Porque se nós quisermos manifestar o reino nessa terra, não tem melhor maneira de fazer isso do que uma vida de excelência. Porque uma vida de excelência salta aos olhos. E quando as pessoas forem perguntar para ti o motivo da sua excelência, elas vão estar escancarando a porta para você pregar o evangelho para elas. Mas o contrário, ele é terrível. Porque você vai falar de um Deus excelente vivendo uma vida medíocre. E aí o que você faz anula o que você fala, meu irmão. Você vai dizer que não tem nada melhor do que viver com Jesus, porque viver com Jesus te leva a outro nível e não sei o quê. E o cara começa a te olhar e diz assim: sério, velho? Tá falando sério? Tu és esse cara e tu tá me dizendo isso, cara? Agora experimenta ser o cara e não dizer nada. As pessoas vão te perguntar: ei, o que tem em ti, irmão? Que onda é essa que tudo que tu faz tu arrebenta, cara? O porquê que tu não faz nada de qualquer jeito? Guarda essa. O mesmo Deus que criou o mundo com a sua palavra, criou móveis durante 30 anos. Fabricou móveis com as suas mãos. Agora me pergunta, você consegue imaginar uma mesa torta feita por Jesus, cara? Para e pensa, por favor. Porque há um imbróglio se Jesus era ou não carpinteiro. Querido, naquela época a profissão é passada de pai para filho, irmão. Não é que nem hoje não, que cada um escolhe o que vai ser e pronto. Naquela época a profissão era passada de pai para filho. José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro, irmão.
E foi carpinteiro durante todo o tempo, até começar o ministério dele. Aí para pensar e escuta isso. Imagina o cara indo comprar uma cadeira lá. E no dia seguinte ele volta lá e diz: ei, Jesus, a cadeira tá mole. Você consegue imaginar Jesus fazendo uma cadeira mole? Sim ou não? Consegue? E por que você faz cadeira mole? Você consegue pensar Jesus tirando 12 na prova? Não, gente, é sério, eu preciso mexer com você. Você consegue entender Jesus sentar na sala de aula e a professora explicando e ele no zap? Você consegue ver Jesus colando, cara? Estou falando com jovens aqui. Você consegue ver Jesus mandando colocar o nome dele no trabalho? Você percebe que viver o reino é muito além do que está dentro da igreja em movimentos evangelísticos? É muito mais do que estar gritando, chorando, pulando e saltando. Viver o reino é expressar a essência do Deus que você carrega dentro de si. Viver o reino é manifestar aquilo que você carrega. E a primeira verdade que eu tenho para te dizer sobre uma vida de excelência é que é o seu maior testemunho, cara. A vida de excelência é o seu maior testemunho. O seu maior testemunho não foi o milagre que Jesus fez na sua história. Ah, porque eu roubava, eu matava, eu cheirava, e agora eu não roubo, não mato, não cheiro. Tem um monte de ser Jesus que faz a mesma coisa, irmão. Tem um monte sem Jesus que hoje não rouba, não mata e não cheira. Então a maior obra que Jesus fez na sua vida não foi simplesmente transportar você do império das trevas para o império da luz. O teu maior testemunho foi no que Ele te transformou, não dá para onde Ele te transportou, cara. Porque tem gente que sai do império das trevas para o império da luz, mas o império das trevas não sai dele. Não adiantou de nada, irmão. Não adiantou de nada. Porque ele continua sendo medíocre. Porque ele continua fazendo do mesmo jeito. Olha, eu posso até não ser quem eu era, mas eu faço tudo o que eu fazia antes. Ou então eu posso até não fazer o que eu fazia antes, mas eu continuo sendo quem eu era. Eu não estou conseguindo entender isso. O seu maior testemunho é a sua vida de excelência, cara. Levanta a mão aqui, quem tem pais que ainda não se converteram? Tá. Levanta a mão quem mora na casa que os pais ainda não se converteram. E quando os teus pais começarem a ver a tua vida excelente, ou então você vai dar o seguinte motivo: meu filho está indo para a igreja, vai segunda, oração do meio-dia, meia-noite, mas ficou de recuperação, e a culpa vai ser da igreja, irmão, porque agora meu filho não tem mais tempo para estudar, que ele só vive na igreja. Seu testemunho é péssimo, querido. Mamãe, olha, não vou poder almoçar em casa, eu vou ficar com a galera da igreja. Mamãe, tem churrasco, é comunhão. Em casa não precisa ter comunhão, só na rua. Que filho você tem sido, cara? E de que maneira a sua vida tem impactado as pessoas que moram na tua casa? Quando eu vim para Jesus, e eu vim de verdade, eu tinha um irmão que cheirava, parece um tamanduá, meu irmão. Narigão assim, cheirava direto. Eu chegava em casa, ele estava doido. Aí eu comecei a orar por esse cara, só que se eu fosse pregar para ele, eu já tinha que pregar assim já. Que a gente ia pro pau, que ele é um negócio feio. Aí eu falei, cara, sabe de uma coisa, eu vou viver. E eu sei que esse bicho vai ver. Passados alguns meses, eu chego em casa e ele está doidão. E eu estou lá de boa. De boa é bem jovem, né? Assim, eu estou pregando para a juventude. Ele toca na minha costa assim e diz: irmão,
Eu quero conhecer isso que está mudando a tua vida. Eu não falei nada para ele, cara. A minha vida gritou mais alto do que a minha boca, meu irmão. A sua vida de excelência vai falar mais do que as suas palavras, querido. Não adianta você querer criar estratégias evangelísticas. Isso é bom, mas isso não sustenta. Esses dias, eu vi um discípulo meu em situação difícil, porque ele é professor. E aí os alunos dele começaram a passar no estágio no local que eu trabalho. E eu não estou sabendo de nada. E aí eu comecei a falar e tal, e falaram no nome dele. Aí eu falei, meu irmão, vou ver que esse bicho é crente agora. Eu disse, é minha ovelha. Eu olhei lá para a cara, para ver se os caras faziam assim pelo menos, né? É minha ovelha, congrega na igreja que eu pastoreio. Meu discípulo, amo demais. Comecei a falar, né, para ver se rolava alguma coisa. Aí chegou até ele a informação. Aí escuta o que ele me disse. No culto de quinta-feira ele disse, pastor, o senhor já pensou se eu fosse um cara ruim lá? Você está rindo, né? Você já pensou que alguém que te conheça venha visitar essa igreja e veja que você está aqui? Mexer com o ministério de louvor, cantando ainda. Cantando, tocando. E dizendo, nós vivemos para ti, não sei o quê. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Eu conheço quem vocês não conhecem. A vida dele não é isso. E tu não convidavas ele porque tu sabia que ele sabia da tua vida, mas alguém convidou. Aí que tu viu que o cara veio no domingo, na segunda-feira tu tá todo errado, tu vai falar com ele. Ah, que bom ter te visto lá. Aí ele vai dizer, eu entendi por que tu nunca me chamou. Porque tu és uma farsa, um fake. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu vou acelerar, porque senão eu vou bater demais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Escuta isso. Quando você vive uma vida de excelência, até quando os caras te olham para falar mal, eles vão ter que glorificar a Deus, irmão. Porque o povo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida, cara. Eles não abrem a Bíblia, mas a sua vida precisa ser o livro aberto que Paulo escreve. Nós somos as cartas. E aí os caras vão olhar para a gente não para aprender, mas para achar erro. Escuta, é isso. É isso. Porque se você faz a coisa certa, a pessoa diz assim, mas também é crente. Mas se você faz a coisa errada, diz, isso é porque é crente. As pessoas não olham para você para aprender, elas olham para você para encontrar os erros. Mas a Bíblia diz que quando você vive uma vida de excelência, até aqueles que olham para encontrar erro vão ser obrigados a glorificar a Deus, cara. Uma vida de excelência é a melhor forma de manifestar o reino de Deus, cara. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A luz precisa brilhar, irmão. A vida de excelência precisa saltar aos olhos. A verdade é, a igreja precisa ocupar o lugar de destaque na sociedade. E eu quero falar isso para vocês, porque aqui pode ser que tenha gente com chamado para a política. Aqui pode ser que tenha algumas pessoas com chamado para as artes, para as mídias, para o entretenimento. Talvez tenha pessoas que tenham chamado para os esportes, para a educação. Isso são as áreas de influência de uma sociedade. Se você não lê sobre isso, por favor, leia. Leia sobre as áreas de influência da sociedade. E eu quero indicar um livro, A Igreja Centrada. A Igreja Centrada. Leia sobre os 7 montes. Conheça sobre isso. Sabe por quê, irmãos?
Porque se nós queremos mudar uma geografia, nós precisamos ocupar os lugares de influência. Porque eu não influencio de baixo, eu influencio de cima. É isso. Embaixo você não gera influência, em cima você gera. E quando nós começarmos a ocupar os lugares de destaque da sociedade, nós poderemos derramar a cultura do céu sobre eles. E isso vai fluir como um rio. Se você quer saber por onde nasce o rio, não vá para baixo, vá para cima. Porque as nascentes nunca são embaixo, elas sempre são em cima. Porque de cima dá para derramar para baixo, mas de baixo não dá para derramar para cima. E a igreja é muito boa em desocupar. Escuta isso! A igreja é muito boa em desocupar, mas ela é péssima em ocupar. Nós somos muito bons em dizer: eu ordeno em nome de Jesus que bata a retirada todo principado, todo potestade. Aí quando eles saem, ninguém entra. E sabe o que a Bíblia diz quando acontece? O que acontece quando sai um espírito e ninguém ocupa? A Bíblia diz que ele vai e por não achar onde morar, ele volta. E agora ele encontra a casa adornada. E ele não volta sozinho, ele volta com 7 mais. Não podemos só viver uma vida de desocupação, precisamos viver uma vida de ocupação. Onde nós vamos buscar ocupar os lugares de influência. E isso não é um dia, isso é agora. Porque você um dia vai ocupar o lugar de influência quando você começar a exercer a influência desde agora. Se você for o melhor acadêmico, quando você se formar, as pessoas vão chamar você para trabalhar com elas. Percebe que o lugar que você vai ocupar um dia é reflexo do que você viveu hoje. A Bíblia diz que Davi, até se tornar rei, irmão, o cara fazia tudo certinho, cara. Ninguém estava vendo, ele estava fazendo certinho. Nem o pai sabia, mas ele estava dando a própria vida pelas ovelhas. Ele não estava cuidando de qualquer jeito. Escuta isso. A fidelidade, ela consiste em fazer com excelência aquilo que foi confiado a você, cara. A primeira verdade sobre a excelência é que ela é o teu principal testemunho, cara. A segunda verdade sobre a excelência é que a excelência, ela te distingue. Sabe o que é distinguir? Significa fazer você diferente. Você sabe o que significa a palavra kadosh? É santo, mas também é separado, mas também é distinto. Ser santo significa ser distinto, ser diferenciado. E quem é diferente acaba sendo destacado. Você foi chamado para ser destaque. Você foi chamado para ser imponente. E a vida de excelência vai te levar a isso. Você vai ser distinto. Olha o que a Bíblia diz, Daniel 6,3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O que destacou Daniel não foi outra coisa a não ser um espírito excelente. Às vezes você pensa que Deus vai encher você com o espírito dele para falar em línguas, para se mover no poder. E muitas das vezes Deus vai encher você do espírito para fazer uma obra excelente, cara. Você sabe na Bíblia quem foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo? O nome dele é Bezalel. Está em Êxodo 31. O primeiro homem cheio do Espírito Santo chama-se Bezalel. E ele era o que? Sacerdote? Pastor? Ele era artesão. Deus encheu ele com o Espírito para ele fazer uma obra excelente, cara. E quando Deus enche você com o Espírito de excelência, você começa a se destacar. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo só para falar labaxore, labalama. Você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Você é raso. Você é medíocre. Romanos capítulo 12, o versículo 2 diz: não nos amoldeis ao padrão desse século. Qual é o padrão? O padrão é o 7. Tem que tirar 7. O padrão é a média. Entende? Deus está dizendo assim: cara, você não pode ser só isso, você tem que ser mais, você tem que ser além. Além.
Meta significa transformar, mudança, além. Metanoia é ter uma mente além, transformada. Então quando você passa, metanoia, cara, não adianta você falar em metanoia tendo a mente igual aos outros. Porque aquilo que você pensa governa sobre aquilo que você faz, cara. As suas ações, elas são frutos da sua mente. E não tem como você pensar em fazer coisas diferentes daquilo que você pensa. Não vai fluir, cara. O mesmo Deus que criou o mundo com a palavra, construiu móveis, coisas que eu não vou esquecer nunca mais, cara. Destaque-se pelo que você faz. Isso vai gerar em você uma distinção. E as pessoas vão querer saber o porquê disso, irmão. O teu marido vai querer saber que mulher é essa, irmão. Nós temos uma experiência em Belém. Eita, a hora está passando tão rápido. Nós temos uma experiência em Belém, eu e minha esposa. Um dia nós fomos acordados na madrugada, porque um casal estava passando uma situação terrível. O cara tinha jacado assim, pesado, sabe? Meteu o pé muito pesado na jaca. Minha filha mais nova, ela tinha 6 meses, cara. E aí nós acordamos ela na madrugada, botei ela, nós invadimos para lá. Pensa que pastor só dorme, é? Você quer ser pastor mesmo, irmão? Pastor bom é o pastor auxiliar, irmão. Tá gravando aí, tá? Ah, tá, edita. Escuta. Aí nós fomos na casa. E o cara tinha feito muita tolice. Ele estava muito mamado. O cara, assim, sabe, envergonhou Jesus. Legal. Aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele era líder de célula. Nós não estamos isentos, cara, cuidado. Nós não estamos isentos. Feri o pastor e dispersei a ovelha. Onde mais você cresce, mais você sofre ataque. Cuidado. Eu quero crescer, então cuidado. Porque você será um alvo. Ninguém quer atirar alguém que está no meio da multidão. Espera ele sair do meio. Espera ele sair do meio. Eu já fui sniper. Não, no meio não dá. Todo mundo se abaixou, ficou só a cabeça dele. Opa. É assim que Satanás faz. Você já viu Discovery? O predador nunca ataca o bando. Ele fica lá. Aí quando um ou outro começa a se desgarrar, ele, opa, tem alguém destacado. Eu vou atacar o destacado. No bando eu não vou, porque eu não sou doido. Mas deixa eu voltar para cá, pro cara, para te fazer entender. O papel de uma esposa é excelente na conversão de um homem. Aí eu cheguei lá, o cara estava no quarto. Aí ela com a cara só choro, né? O clima pior do mundo. Aí eu falei com ela, cadê ele? Está lá no quarto. Posso ir lá? Pode. Falei, só a cara, ele fez assim. Ô meu filho. Não, oi pastor, ainda estava mamado ainda. E pastor, vou dizer uma coisa, o senhor pode falar o que o senhor quiser, eu estou errado. Eu disse, eu não vim aqui para falar, cara. Eu vim aqui para te amar. Porque quem você é mais importante do que você faz, cara. E eu passei o dia inteirinho com aquele homem. Só que eu disse para a esposa dele. Eu falei, o que você costumava fazer quando isso acontecia? Ela disse, eu passava uma semana sem falar com esse desgraçado. Eu falei, você não vai fazer isso. Você vai amá-lo como você nunca o amou. E hoje é o dia de você fazer o melhor almoço. Você vai servi-lo ele da melhor forma. Ela disse, eu não consigo. Eu falei, então continue com o mesmo marido e não me chame mais. Dias depois, ele chega em casa e o que mais tocou a vida dele, ele disse, pastor, eu nunca esperei que a minha esposa fosse fazer aquilo. Ela fez muito mais do que eu merecia. Ei, esposa,
você vai tocar a vida do seu marido com uma vida de excelência. Independente dos erros, independente... Ei, filhos, vocês vão tocar a vida dos seus pais com uma vida de excelência. Ei, pais, vocês vão tocar os filhos com a vida de excelência. Não adianta... Não adianta. A excelência te distingue, te destaca. A terceira verdade sobre a excelência: a excelência te promove, irmão. Diga, a excelência promove. Cara, a excelência promove. Imagina você sendo chefe de uma empresa, ou de um departamento, ou dono. Aí você precisa colocar alguém como supervisor. Você vai escolher o pior vendedor? Não vai. Quem é que vai assumir um cargo maior? Aquele que está se destacando. A excelência promove, irmão. Antes de você pensar em crescer, cresça. Prepare-se para aquilo que você espera, porque o dia que chegar você não vai ter tempo para se preparar, cara. É hora de fazer agora, gente. É hora de nós nos prepararmos como igreja agora, porque quando chegar nós não vamos ter tempo para fazer. Você está orando por coisas que você não está se preparando. Uau! Você está orando por coisas que você não está se preparando. Você está orando por uma cidade inteira. Se ela viesse hoje, você não tinha estrutura para receber. Não estou dizendo aqui, estou dizendo em outros lugares. Aqui tem. Só na IBNB que não tem. E eu estou orando por uma cidade que eu não estou preparado para receber. Mas eu estou me preparando. Escuta, eu estou me preparando. Porque eu sei que a excelência promove, cara. Escutem isso. 1 Samuel 18:5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Aí tem gente mandando você fazer alguma coisa e você está fazendo de qualquer jeito, cara. E você quer ser promovido. Não vai fluir, irmão. Não vai fluir. Mas a partir do momento que a excelência é vivida, Mateus 25:21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Isso é promoção. A fidelidade nada mais é do que a excelência em tudo aquilo que é confiado a você, cara. Ainda que sejam as piores coisas, foi confiado a Davi cuidar das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas não tinham nenhum valor. Elas eram malhadas, elas eram defeituosas, e Davi deu a vida por essas ovelhas. Uma coisa é você dar a vida por o que é o melhor, outra coisa é você dar a vida por aquilo que ninguém valoriza. Isso que te promove, cara. E Jesus diz assim: se você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Aí você quer o muito sendo infiel no pouco. Pastor, como eu tenho sido infiel sendo negligente? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de maneira negligente. Você quer promoção como, irmão? Agora escuta, a partir do momento que você vive excelência, a excelência te promove, e a tua promoção promove o reino, cara. Show. A tua promoção promove o reino. Eu lembro quando aquele menino, como é? Que já não é menino, já está meio coroa, Vitor Belfort. Quando o Vitor Belfort ia lutar, irmão, eu ficava acordado de madrugada. E vou dizer para vocês, eu orava demais, cara. Oh Deus, faz o Vitor ganhar. Porque quando acabava a luta, ele pregava, irmão. Porque a tua promoção promove o reino. E quando ele perdia, ninguém falava de Jesus. Mas quando ele ganhava, irmão, Edson Barbosa, ele nocauteava os caras lá e... não sou eu, é ele. Você está entendendo isso? Você está entendendo que nós precisamos manifestar o reino ali onde Deus está colocando a gente, cara? Para manifestar o reino não é isso aqui, é lá. É no teu dia a dia, é nas tuas promoções, é nos teus acréscimos, cara. Eu vou terminar. Uma vida de excelência promove a sua vida e promove o reino. E eu vou terminar te dando a boa notícia disso tudo. É que uma vida de excelência
é uma promessa com recompensa, cara. Olha o que a Bíblia diz: tudo que vocês fizeram, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo que vocês estão servindo, cara. Quando você serve seus pais, você não está servindo seus pais, você está servindo a Cristo. Quando você serve os seus pastores, você não está servindo eles, você está servindo a Cristo. Quando você serve aos seus líderes, você não está servindo a eles, você está servindo a Cristo. Quando você serve no seu local de trabalho, você não está servindo a eles, você está servindo a Cristo. E quando o meu pensamento é esse, eu vivo uma vida de excelência em todas as áreas. E a vida de excelência em todas as áreas me promove e me recompensa. Jesus diz assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está na palma das minhas mãos. Recompensarei cada um à medida daquilo que fizeram. Isso te alegra ou te assusta? Isso. A excelência é uma semeadura. Isso te alegra ou te assusta? Se você semeia a excelência, você colhe a excelência. Mas se você semeia desleixo, você vai colher excelência? Não, vai não. A excelência, ela é um princípio, cara. Ela é um princípio. A cultura da excelência não diz que você precisa ser excelente numa coisa ou noutra, mas em todas. A excelência não é uma opção, é uma obediência. A excelência não é simplesmente pensar em colher, mas sobretudo semear aquilo que se deseja colher. Aprenda a servir com excelência em tudo que você for fazer, seja na igreja ou fora dela. E aí olha só, Esdras, capítulo 10, o versículo de número 5. Eu escuto Deus falar para essa geração. Diz assim, se você ler desde o início, você vai ver que Esdras começa a chorar fora do templo. Chorar onde? Fala, por favor, chorar onde? Sabe o que significa? As grandes transformações sociais, elas não acontecem dentro do templo, elas acontecem fora. Não adianta você ser aqui o que você não é lá. Você não manifesta o reino dentro, você manifesta o reino em todos os lugares que você estiver. Aí, a Bíblia diz que Esdras está chorando diante do templo. Diante é fora, irmão. Ele está de frente para o templo, mas ele está fora. Aí as pessoas veem ele chorar e começam a se juntar a ele chorando. Sabe o que isso me diz? A sua vida tem a capacidade de impactar pessoas, seja positivo ou negativamente, cara. Você tem a capacidade de impactar pessoas. Aí no meio daquele negócio, Secanias chega e diz: olha aí, Esdras, o nosso povo pecou. Nós começamos a nos casar com as mulheres estrangeiras e tivemos filhos com ela. Olha, Deus está trazendo um alinhamento. Nós precisamos mudar isso. E olha, escuta isso. O povo manda embora, cara. Escuta, o povo manda embora as mulheres, os filhos, para santificar. Aí agora, quando o terreno está preparado, Secanias vira para Esdras e diz assim: esse é o versículo que eu quero dizer para você. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Olha o que Esdras ouve. Você sabe, isso que você está desejando está nas suas mãos. A responsabilidade é sua. Mas deixa eu te dizer, você não está sozinho. Nós o apoiaremos. Sabe que eu escuto isso? Tem uma multidão esperando alguém começar. Só estão esperando começar, cara. Aí quando você começa, quando você decide ser pioneiro, apóstolo, quando você vai adiante, as pessoas que estavam esperando começam a ir com você. É chegado o tempo de você manifestar o reino. E essa causa está nas suas mãos. Levante-se, coragem e mãos à obra. Porque não faz diferença o que você está escutando, faz diferença o quanto você está aplicando. Porque inclusive a diferença entre o sábio e o tolo não é em o que ele escuta, é no que ele faz. Porque Jesus diz: olha, um homem tolo é aquele que ouve os meus ensinamentos e não põe em prática. Mas o sábio ouve e põe em prática, os dois ouvem.
A diferença não está em quanto você tem ouvido. A diferença está em quanto você tem aplicado aquilo que você está ouvindo. A diferença não é o que você está vivendo hoje, é quem você será amanhã. Porque o poder da palavra não está naquilo que ela gera no momento, está na transformação que ela causa, cara. Quem você vai ser segunda-feira no seu local de trabalho? Quem você vai ser segunda-feira na sua faculdade? Quem você vai ser hoje na hora do almoço lá com seus pais, cara? Quem você vai ser onde você estiver, cara? Eu quero te dizer que um homem chamado Calvino vai ser lembrado a vida inteira porque viveu de maneira excelente. Calvino chega em Genebra, na Suíça, e a cidade fedia muito. E Calvino nem era arquiteto e urbanista, mas ele com as próprias mãos escreve um projeto de saneamento e muda a história de Genebra. Aí ele começa a viver de excelência. Eu já queria chamar a galera do louvor aqui para fazer um negocinho. Aí ele começa a viver uma vida de excelência, de maneira tal que essa cultura vai impactando a Suíça. Quer que eu te diga uma coisa? Até hoje isso reflete. Da onde são os melhores relógios? Da onde são os melhores queijos? Da onde são os melhores canivetes? Os caras decidiram viver em excelência, cara. Os caras decidiram viver em excelência. Aí um certo jovem procurou Calvino e disse assim: ei, o que é o reino de Deus? Calvino virou para ele e disse: você faz o que, filho? Ele disse: eu faço sapatos. Ele disse: faça o melhor sapato, venda pelo preço mais justo. Isso é o reino. Seja excelente. Isso é o reino. Viva de maneira excelente e você manifestará o reino, porque o que você é impacta diretamente naquilo que você faz. E eu termino te dizendo nessa manhã que da mesma maneira que Deus encheu Bezalel com seu espírito para fazer obras excelentes, o mesmo Deus está separando pessoas nessa manhã para fazer obras excelentes. O mesmo Espírito que encheu Bezalel vai encher você agora, cara. O mesmo Espírito que tomou conta dele para que ele fizesse o melhor dentro daquilo que ele fazia, pode pegar você nessa manhã e pode levar você a um nível que você jamais imaginou. Você será promovido na sua excelência. Você será promovido na sua excelência. Você será destacado pela sua excelência. A sua excelência ecoará para a eternidade. A sua excelência impactará pessoas. A sua excelência transformará lugares, ambientes e pessoas. A sua excelência, a sua vida de excelência, nada é mais poderoso do que isso. Nada é mais poderoso do que isso. As pessoas vão procurar defeitos em você, e por causa dos seus efeitos, elas vão glorificar a Deus. Não tente fazer com efeito obras em defeito. Seja excelente, seja excelente, seja excelente. Você está sendo separado para algo maior que você. Você está sendo separado para algo muito maior do que você. Você está sendo chamado para tocar uma geração, para transformar uma geografia. Pastor, mas eu não me sinto capaz. Você está no caminho certo. Porque aquilo que você pode fazer não tem a ver com Deus, tem a ver com você, cara. Aquilo que você é capaz de explicar não foi Deus que fez, foi você ou alguém. Mas chegou a hora dos anônimos. Chegou a hora dos desacreditados. Chegou a hora daqueles que não eram, para confundir aqueles que se acham. Chegou a hora em que Deus está separando loucos para confundir sábios.
Chegou a hora de Deus pegar os desacreditados e colocar em lugar de destaque pela sua excelência. Quem Davi era, irmãos? Um mero pastor de ovelhas, mas Deus colocou como rei pela sua vida de excelência. Deus está encorajando você, desafiando você, confrontando você a sair da mediocridade. Ouça a voz de Jesus dizendo: suba, porque eu tenho coisas mais altas. Suba, porque eu tenho algo mais relevante. Suba ao seu nível, porque eu tenho coisas maiores para te mostrar. Você vai mudar de andar, você vai sair desse nível médio e vai para um nível de excelência, e a sua excelência transformará os ambientes que vocês estiverem, as pessoas com que vocês se relacionarem. E isso é manifestar o reino. Fique em pé, por favor. Choricandiri ranabasui candalaias, reranamasiri cantaranaias, soralabaias, eranamasui candereira nabasuri cantaranai. Existe um tempo chamado hoje para novos tempos de excelência, tempos de novos níveis, tempos de você ir além, de você não se contentar com o normal, com o comum. Você está sendo chamado para sair da média, você está sendo chamado para ocupar lugar de destaque, você está sendo chamado para ocupar áreas de influência. Eu derramo sobre você essa unção, a unção da excelência. Receba a unção da excelência. Você que tem chamados para a área política, Deus vai separar você para obras maiores. Você será um agente de transformação naquilo que você não concorda. Você que é da arte, ouça. Você que é da arte, Deus está tocando em você nessa manhã com o espírito de excelência. Deus vai te dar novos insights. Deus vai começar a produzir músicas dentro de você, e essas músicas vão tocar uma geração. Oranabassuri cantaranaias. Deus vai te dar visão de livros. Você escreverá livros que abençoará pessoas. Era namasui candereira namassou, era nalabaia sui candará. Você vai produzir literaturas que vão modificar o contexto da educação no Brasil. Você está sendo chamado para tocar a educação. Ora namasui, você é da mídia. Você que é da mídia, Deus está separando você para que as boas novas sejam publicadas. Deus vai te dar insights para as boas novas serem publicadas. As notícias de desastre, as notícias de morte vão ser transformadas, e agora a sociedade vai ter contato com as boas novas. É tempo de manifestar, é tempo de levar a verdade, é tempo de estabelecer uma cultura. Você é o embaixador do céu na terra. Você é o embaixador do céu na terra. E Deus está aqui nesse lugar, separando os novos Besalés, os novos Besalés, os novos Daniéis, os novos Davis, as novas Estés. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te fez rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te fez rainha. Vamos, igreja, saia de um nível comum. Vamos, excelência, excelência, excelência. Receba a unção que estava sobre Bezalel. Receba o espírito excelente de Daniel, o espírito excelente de Daniel. Receba o espírito excelente de Davi. E tudo que você for fazer, você vai fazer da melhor maneira. E isso vai promover você, e isso vai promover o reino. E você será um agente da manifestação da glória, não por aquilo que você produz, mas por aquilo que você é. Se é com você, comece a fluir. Se é com você, comece a fluir. Se você sente que Deus está separando você para esse tempo,
Vamos. É um tempo de preparo. Tempo de preparo. Tempo de preparo. Mergulha. E seja agora cheio. Seja agora cheio. Vamos, Bezalel. Vamos, embaixadores. Aqueles que manifestam. Choradabaçu e cantaradabanaias. Ei, é você mesmo. Ninguém acreditava em ti, mas ele acredita. Ninguém acreditava em ti. Mentiram ao teu respeito. Disseram que você não conseguiria. É mentira. Disseram que você não era capaz. É mentira. Deus separou você para esse tempo. Que na terra como no céu, toma o teu lugar. Vamos desacreditados, vamos humilhados, vamos abandonados. Eu não esqueci de vocês. Eu tenho vocês na palma das minhas mãos. Eu tenho vocês na palma das minhas mãos. Que vem do céu, venha o teu reino. É o meu conceito que vale. É o meu conceito que vale. A cultura que vem do céu. Eu te vi quando ninguém te viu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei